Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso podcast da Jocum Rio Branco, que também pode ser seu. Você, por favor, já esteja compartilhando esse link nos seus grupos de WhatsApp, no grupo da sua igreja, com seus amigos. Nós queremos poder contribuir, para a sua formação missionária, que esse vídeo também, que tudo que a gente possa produzir aqui possa edificar a sua vida e a sua comunidade local. Curta, deixe o seu like, participe das interações nos comentários e ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo, certo? Bom, eu sou Lucas Moraes e Jesus traduziu o amor encarnado com tinta de sangue. Eu sou a Fran e Jesus quer que a palavra chegue ao coração dos povos. Olha aí que legal. Gente, hoje nossa convidada especial veio de Porto Velho, Fran Senilda. E Fran, fala mais o que você faz, onde você está. A minha experiência missionária mudou totalmente em 2017, quando eu fui para a Jocum em Porto Velho. Lá eu tive a oportunidade de trabalhar com treinamentos, né? Uhum. E hoje eu sirvo a Jesus no treinamento chamado ETED, né? Que é aquela porta de entrada que a gente fala, né, para a Jocum. Então, são pessoas que querem receber treinamento missionário, pessoas que querem ter a sua vida mais alinhada com Deus. Aí elas vêm para esse tempo de 5 meses e ficam ali, né, no tempo teórico e também podem ter experiências de contato com outras comunidades, aldeias, né? Então, a gente tem trabalhado desde 2019 com o treinamento, né? Eu e meu esposo. Né? Poxa, que legal. Nisso. Então, você está na base de Porto Velho, né, desde 2017. E durante esse tempo você foi líder de ETED também, certo? E quais foram os desafios, quais são os desafios, né, de uma liderança de treinamento missionário? Eu acho que um dos desafios, assim, para a gente que lidera a ETED, é que, como eu falei, né, a ETED é essa porta de entrada. Então, a gente tem uma responsabilidade de que os nossos valores sejam transmitidos, que o aluno realmente entenda esse tempo, né, como ele é precioso, como é uma base, como a escola dá uma base para o relacionamento dele com Deus, né? Então, uma das nossas da minha maior dificuldade, que eu penso, é tipo assim, não liderar sobre a minha visão, mas sobre a visão daquilo que Deus quer para aquela turma. Entendi. Porque cada turma é diferente, né? Então, a escola nos desafia muito a isso, a sempre voltar para o Senhor, ouvir o Senhor para aquilo que Ele quer para aquela turma em específico. Ah, que legal. A gente, na Jocum, é um movimento de jovens, né? Sim. E qual a tua percepção, assim, com relação à juventude hoje em dia? Eu quero dizer o seguinte... muita gente tem falado, criticando, né, a juventude atual, por vários motivos, né? Acesso à internet muito cedo, a questão da vitimização, enfim, tem tantas coisas assim que a juventude tem sido alvo de muitas críticas, né? E, ao mesmo tempo, eu fico pensando, ao mesmo tempo que a juventude sofre críticas, né, essas pessoas que criticam as que deveriam cuidar dessa geração, dessa juventude, né? E, assim, os jovens, quando chegam para fazer treinamento missionário, eles chegam com essa gana mesmo, com essa convicção de ir para missões. Qual é o perfil desses jovens que a gente tem recebido? Você me perguntando, eu lembrei que a visão de Jocum iniciou assim, né? Loren viu essa onda de jovens. Mas quando o Jimmy ele chega no Brasil, ninguém acredita que os jovens podem alcançar alguém, pode fazer algo, né, em prol do reino. Assim, as igrejas mesmo bem desacreditadas nesse sentido. Então, eu acho que isso é uma luta que a gente tem, não só dessa geração, mas já de outras gerações, sabe? Que a gente tem essa desconfiança quando relacionado a jovem. Mas hoje sim, eu vejo assim, que há muitos jovens querendo ir muito rápido
né? Quando a gente vai com sede ao pote, Sim. assim, né? E tem outros jovens que já estão ainda no seu processo, né? Então, quando a gente recebe pessoas de 18 anos, pessoas de 20 anos, é claro que vem com toda uma ideia, às vezes com um sonho bem surreal, né? A respeito de missões, a fantasia de missões ou de Jocum, mas também são pessoas que a gente tem esse dever de impulsionar, né? Aí, porque um dos valores da Jocum também é promover o jovem. E não reprimir, né? Mas promover para que ele vá. Mas não que ele vá sozinho, né? Que a gente continue caminhando, né? Então, não sei se você sabe, mas a gente tem aquela visão da flecha, né? Então, os jovens chegam hoje, eles são a ponta da flecha, né? Que é aquele que vai no alvo onde a gente não vai chegar. Então, a gente está ali pela haste da flecha, outros estão na pena da flecha, né? Então, eu acho que cada geração contribui para que esse evangelho avance, né? Mas há esse desafio, né? Eu acho que hoje o jovem tem muito mais possibilidades, assim, de alcançar pessoas para o reino. Porque a gente tem uma tecnologia hoje muito rápida. É verdade. Né? Então, se a gente pega tudo isso que essa geração tem, né, para o reino de Deus, como essas coisas de podcast, que a gente está aqui, né, redes sociais, assim, está sendo muito mais rápido, né? Essa visão da flecha que tu falou é muito falado no King's Kids, né? E realmente é isso. Lá na parte de trás, os mais velhos, os anciãos. Na haste, os adultos. E na ponta, né, os jovens, os adolescentes. As crianças sendo impulsionadas, né? Isso. Então, Fran, eu sei que a Jocum Porto Velho tá aí numa linha de frente também, com o trabalho de tradução oral. Né? Sim. Pode rir. E, bom, o que tu poderia falar pro pessoal que está assistindo a gente sobre esse movimento de tradução oral da Bíblia? Olha, a gente hoje está como você falou, né? Hoje o Jocum Porto Velho está no foco, né? E a gente tem visto muitas pessoas procurando saber de tradução oral da Bíblia, procurando saber sobre oralidade. E é uma bênção, né? O Senhor tem nos direcionado a isso. Cada vez mais os povos, eles têm recebido a palavra na sua língua, né, materna. Então, se a gente vai pensar em oralidade, a gente está falando para todos. Sim. Porque, se você for pensar, a gente não nasce e logo aprende a escrever, a gente aprende a falar. Então, muitos conhecimentos que a gente tem, a gente é transmitido dos nossos pais, né, dos nossos avós, oralmente, ali. Então, essa questão da tradução oral, né? Muita gente acha que não, que só tem que ser a escrita, a Bíblia ela tem que ser escrita, mas só que a gente sabe que muitas Bíblias foram traduzidas na língua dos povos, mas o povo não sabia ler. E, em contrapartida, a palavra de Deus fala que a fé vem tanto pelo ler quanto pelo ouvir, né? A palavra de Deus. Lá em Apocalipse fala que felizes são os que ouvem e leem, né? As Escrituras. Então, tem sido um desafio, sabe? Essa questão da tradução oral. Porque cada povo tem a sua língua, cada língua tem as suas especificidades ali, né? E é um desafio. E a tradução oral, ela não minimiza a tradução escrita. Assim como a oralidade também não minimiza a escrita, né? As duas caminham junto. Então, hoje a gente tem trabalhos de gravação, onde a Bíblia já está escrita na língua do povo e aí ela é apenas gravada. Entendi. Né? E tem a tradução, que é aquele povo que não tem nada, não tem escrito e nem tem gravado, né? Que aí esse é um outro processo. É feito o processo de tradução. De tradução. Só que muita gente confunde, né? Nós, missionários, nós não somos os tradutores. Os tradutores é quem fala a língua nativa, né? Então, hoje lá na Jocum de Porto Velho, a gente tem uma escola, né? De tradução oral da Bíblia.
E essa tradução, ela forma facilitadores, né? Pessoas que estão estudando ali uma forma mais prática de como fazer com que aquele povo entenda a palavra de Deus e possa traduzir na língua dele, né? Então, a gente vai encontrar para cada cultura o seu jeito de expressão, né? Da sua língua ali. Então, eu não posso simplesmente pegar uma Bíblia que está em português, traduzir palavra por palavra. Pode ser que não tenha nem sentido para aquele povo ali. Se for tudo escrito de forma literal, não vai haver sentido, né? Pois é, então, há todo um estudo, né? Há todo os missionários vão para as aldeias, né? Procuram uma pessoa que conheça a língua. Outras pessoas também da cultura ouvem aquilo que foi gravado. Então, não é uma coisa assim, tipo, vou gravar aqui como se fosse uma coisa que não valesse, né? Mas vale porque a gente tem visto o povo feliz por receber a palavra na sua língua. É como se você ouvisse ouvisse, né? Ou lesse a Bíblia numa outra língua que não é a sua. Né? E você não entende ou entende pouco ali, mas aquela palavra não alcança seu coração. E quando ela é traduzida para a língua do povo, ela chega ao coração, porque é a língua materna. Exatamente. É como ele aprendeu. O Loren fala sobre isso, né? Que durante a gestação ainda, a gente escuta a língua materna, ainda na gestação. Agora, tem sido alvo de críticas também essa questão de tradução oral. E não é para menos, até porque teve uma polêmica muito grande de uma versão, eu não me lembro qual foi a versão de tradução recente que teve, e foi alvo de muitas críticas porque estavam mudando palavras que há décadas atrás eram muito comuns e faziam muito sentido, mas que hoje em dia não faz tanto sentido assim. Ou então o sentido dessa palavra mudou. Então, o cuidado, né, dessa nova versão era exatamente dar sentido para o leitor atual. O propósito não é mudar a Bíblia, mudar a palavra da Bíblia, assim como a tradução oral também não tem propósito em mudar nada do que está na Bíblia, né? Mas facilitar e entregar, né, para o povo aquilo que vai fazer sentido para ele. A essência da palavra, né, da forma como ele vai entender. Um exemplo disso é a Bíblia de Taipa, né? Não sei se vocês já ouviram, se vocês tiverem oportunidade, está no YouTube. A Bíblia de Taipa, para o povo nordestino ali, faz todo sentido. Eu estou ouvindo aqui, eu tenho que fazer um esforço para eu entender algumas palavras que eu não conheço. Sim. Mas está lá na Bíblia de Taipa. Você coloca para um povo nordestino, povo, né, mais afastado, assim, não estou falando das grandes cidades, mas povo assim também mais afastado, que é a Bíblia que alcança. E são pessoas iletrados, né, que a gente chama, que não leem, mas ouvem a palavra de Deus, e a palavra de Deus está alcançando, né, o coração dessas pessoas. Então, assim, dentro do Brasil a gente tem essa variação linguística muito grande, né? A gente também, a maioria de nós somos acostumados com a Bíblia, em crescer vendo a Bíblia, né? Às vezes com a Bíblia na estante lá da casa e tal. E a gente não tem muito esse sentimento da preciosidade, que né, de não ter e passar a ter. De nunca ter escutado e passar a ouvir. A gente teve uma experiência, a gente comentou isso no último episódio, que em Assis Brasil, na Bíblia em Cada Casa, tinha um cara que nunca tinha lido a Bíblia. Ele nunca teve uma Bíblia e nunca tinha lido. Tá? Aí foi entregue a Bíblia para ele e a oportunidade dele ouvir, né? Dele poder ler e ouvir. E aquela foi a primeira vez dele de estar ouvindo. Né? E ele já era um adulto já. Aí na faixa de 20, 30 anos, se eu não me engano. Então, assim, a gente perde essa preciosidade porque a gente já é acostumado e perdemos também o sentimento de compartilhar isso com aqueles que não têm. E essa questão também que você falou de palavras e sentido, na terra indígena que eu fui, ano passado, nos Runicuins, e aqui tem muitos Runicuins, né, espalhados. Já tem uma Bíblia, se não me engano, Antigo e Novo Testamento, traduzido, tem até aplicativo, né, da Bíblia em Runicuim, mas cheguei lá, mostrei, inclusive, o Velho Testamento,
E disseram assim, não, essa palavra que estão chamando de Deus não é como a gente chama. Ou seja, até mesmo dentro da mesma etnia, existe a variação, né, da maneira como se fala, como se escuta, como se entende Deus e qualquer outra palavra, né? E a tradução oral, ela vai facilitar também a questão do tempo, né? Porque tem muitas histórias do Richardson, ele falava do processo de tradução da Bíblia, quando ele trabalhava na Papua Nova Guiné. E antigamente se tinha um tempo muito longo para tradução. Às vezes a terra indígena, falando aqui da terra indígena, porque os indígenas eles têm a tradição oral, né? E se demorava muito tempo para traduzir, para criar uma gramática e tudo mais. E a tradução oral, a gente ganha tempo, né? A gente encurta, assim, o processo, exatamente, né? encurta o processo. Não é que é uma maneira mais fácil, mas você respeita a tradição do povo, que é a tradição oral, que não tem cultura de ler. Eu falo mesmo nessa experiência que eu fui nos Runicuins. Eu perguntei para eles se eles têm Bíblias. Aí o cara falou assim, eu tenho uma caixa de Bíblia lá na minha casa. Mas ninguém lia a Bíblia no dia a dia, entende? Sim. Então é muito mais útil para eles a tradução oral, né? E, enfim, então isso é um tema que agora está muito pertinente na Jocum, né? E a Jocum Porto Velho está na linha de frente, né, nesse processo aí. Agora, como que alguém poderia participar? Como que alguém poderia se voluntariar? Você sabe o processo para isso? Como que o indivíduo, tendo entendimento desse movimento de tradução oral, ele se interessa, puxa, eu quero participar desse movimento. Como eu vou participar? Com quem eu falo? O que eu faço? Então, hoje na Jocum Porto Velho a gente tem seminários, né? Uma pessoa que ainda não fez ETED, por exemplo, ela pode participar dos seminários que tem transcultural. Hoje a gente já fala sobre oralidade dentro desses seminários. E depois se envolver mesmo, né? Ser mais efetivo fazendo escolas a longo prazo, assim. Para ver, porque é uma questão também de prática, né? Assim, então a pessoa vai fazer escola e ela precisa entrar em um período prático também para que ela possa se engajar em uma cultura e uma etnia para que ela possa traduzir, né? Então aquilo que Deus estiver direcionando para ela. Então pela Jocum a porta de entrada é a ETED, né? Então os missionários que estão fazendo. Agora a gente sabe também que tem outras missões que estão também se engajando nessa questão da tradução oral, né? E aí é outro processo que eu não sei te falar como é, né? Alçada. Mas pela Jocum o que eu posso dizer é isso mesmo, sabe? Mas também tem as formas de servir indiretamente a tradução. Eu, por exemplo, eu sirvo não lá na aldeia traduzindo com os povos, mas quando os povos vêm para a base, eu estou na cozinha, eu faço comida para os povos, eu estou em tempo de intercessão, de oração pelos meus amigos missionários que estão na aldeia. Né? Então, querendo ou não, a gente está envolvido com a tradução. Lá na base, a gente chegou a uma conclusão que não tem ninguém que não esteja envolvido com os processos de tradução. Né? A gente pode não estar na linha de frente, como a gente chama, né? Indo lá e traduzir tudo, mas a gente entende que o fato de ter alguém roçando a grama, de ter alguém cozinhando, a gente está servindo ao povo para que essa tradução aconteça. Inclusive um voluntário que trabalha na área de mídia, comunicação, pode estar servindo com fotografia, com filmagens, né? Isso mesmo. Ou então alguém que tem recurso pode estar contribuindo, né, nas viagens, que os missionários que vão... Tem as viagens, né? Exatamente. Tanto dos missionários que vão, como dos nativos que vêm, né? Dos indígenas que vêm, isso mesmo. Perfeito. Bom, sobre a ETED, cara, aí voltando sobre a ETED de novo, né? Tu gosta. É que eu tinha esquecido que já tinha falado da ETED. Ah, tá. Mas é bom falar da ETED porque
eu tô dentro de um movimento há pelo menos 10 anos e eu vi pouco engajamento missionário de jovens nesse movimento. Não estou falando da Jocum, né? E aí eu comecei a fazer algumas análises, algumas reflexões sobre isso. E, inclusive, fiz uma crítica pessoal, né, sobre mim mesmo, do que eu estava fazendo com relação a essa problemática da falta de engajamento de jovens em missões dentro desse movimento. E eu pude perceber que nós perdemos 10 anos onde poderíamos estar incentivando jovens, onde poderíamos estar orientando, fazendo mentoria ou discipulado, né, para que jovens pudessem ter experiências, ingressar num seminário teológico, ter experiências dentro de missões, e havia muita falta disso, né? Então, tivemos 10 anos que perdemos por falta de incentivo e engajamento missionário. Você fala esses últimos 10 anos? Os últimos 10 anos. Só que eu não estou falando de modo geral, dentro de um movimento, que eu não quero falar aqui também o que é, né? Mas, o que eu fiz? Eu entendi o processo que deveria acontecer para que jovens ingressassem em missões dentro desse movimento, e eu me incluí nesse processo. Sim. Né? Então, a partir disso, eu comecei a incentivar jovens para que pudessem também ingressar nesse processo, e a partir daí ter suas experiências missionárias, a Jocum pudesse também colaborar nesse processo, né? Mas fato é que, de modo geral, a gente perde muito tempo por falta de orientação, por falta de comunicação, por falta de esclarecimento, né? E, cara, assim, um jovem de 18 anos na sua igreja local, ele quer fazer missões. O que você diria para ele? O que você recomendaria para esse jovem? Cara, 18 anos para mim é a melhor idade para você ir, entendeu? Às vezes a gente pensa que a gente tá muito novo, que tem que curtir mais a vida, né? Mas eu acredito que é uma idade ideal, assim, para decidir mesmo servir ao Senhor, sabe? Porque parece que quanto mais a gente amadurece, mais exigente a gente vai ficando, né? E se a gente não ter cuidado, essas coisas vão distanciando a gente do propósito que Deus tá falando, né? Sim. Então a gente às vezes começa com uma vontade ali muito grande aos 18 anos, mas se a gente não persiste nisso, é muito fácil de ser roubado, porque a gente vai começar a se envolver com outras coisas, né? Então hoje a gente vai em algumas igrejas e a gente encontra pessoas que vêm falar com a gente assim: poxa, que bom que vocês estão na missão. Era para eu ter ido também, eu não fui. A pessoa tremendamente arrependida. Eu casei, a minha mulher não quer, então hoje eu já tenho filhos, enfim. Já tá naquela frustração da vida. Muita coisa que hoje é quase impossível ir, né? Aos olhos dele, né, já é quase impossível mesmo. Então, as pessoas vêm falar isso, sabe? Então, eu saí para a minha ETED aos 18 anos, eu não me arrependo disso. Acredito que foi, eu estava falando hoje para os alunos, né? Para mim foi, assim, a melhor decisão da vida, porque por mais que eu não tenha voltado e ter ficado direto na ETED, a ETED me deu base para eu saber quem eu era em Deus, sabe? Sim. Então, para tudo que eu servia, eu tinha minha identidade em Cristo e nada me abalou nesse sentido, sabe? Então, qualquer jovem de 17, 18 anos que queira ir para missões, vá. Tá terminando ali o ensino médio, já se organizar para ir. Respeito, alinhar isso com os pais, com a sua liderança local. O fato de você fazer uma escola missionária não quer dizer que você já vai para missões. Não quer dizer isso, né, Lucas? É aquela fantasia, né? Você vai e lá Deus vai falar para você voltar e fazer sua faculdade, você ser bênção ali, né? Retornar na área de influência, local. Retornar para a igreja local, servir a sua igreja, incentivar outros jovens, né? Então, para mim, assim, é a idade perfeita, 17, 18 anos, de ir mesmo. E pronto. E agora tem uma coisa que virou um problema. Virou um problema, inclusive, para a Jocum, né? Que é o jovem ele conhecer a Jocum
e viver muitas coisas diferentes ou novas para a experiência pessoal dele, e ele se torna uma pessoa muito crítica. É como se o indivíduo ele ingressasse no seminário teológico e ele ficasse muito crítico com a pregação do pastor, né, da sua igreja. Sim. Então, acabou que muitas vezes esse tipo de jovem, aí ele cria essa fantasia de que tudo na Jocum é lindo, é bonito, e, né, e critica muito a sua comunidade local, e por falta de sabedoria toma decisões equivocadas, né? Então, é até importante dizer para quem está ouvindo a gente que a gente incentiva muito para que o jovem ele honre a sua comunidade local, ele volte, né, para a sua cidade, para ele ter esse tempo de dar um retorno para a sua igreja, e ele deve ser aprovado primeiramente na sua igreja local, né? Agora, quando a gente não é aprovado na nossa igreja, bom, quem dirá numa base missionária, quem dirá em outro tipo de comunidade, né? Porque na nossa igreja são as pessoas que nos conhecem, que conhecem esse jovem, que vai orientar ele, né? E a Jocum trabalha junto com a igreja, e a Jocum, né? trabalha, e isso é importante que todos saibam que trabalhamos em parceria. Sim. A gente fazer aquele negócio, missões, como é que fala? A Jocum fazer missões, missões sem igreja, é o que seria isso, né? Quem faz missões é a igreja. E a gente precisa fazer, nós enquanto Jocum precisamos fazer em parceria com a igreja. Sim. Né? E uma igreja que não faz missões, uma igreja que na verdade justifica, não, a gente não faz missões porque a gente é muito pobre, porque a gente não tem recurso. Essa igreja é pobre por não fazer missões. Sim. Né? Então, assim, não existe igreja pobre para fazer missões. Existe igreja pobre por não fazer missões. Né? Sim. Então, a gente trabalha em parceria justamente com a igreja local. A gente não tem embate com a comunidade local. E se criou essa problemática do jovem porque vive essa fantasia do tudo novo, de que lá é perfeito. Sim. Sendo que não. Né? Todo lugar tem seus problemas e o jovem precisa de orientação, precisa de aconselhamento desde a sua adolescência. Ele precisa crescer com isso, porque muitas vezes ele está dentro de uma bolha. A comunidade local trata o jovem e cuida dele, colocando ele numa bolha, e aí quando essa bolha é furada, e às vezes ela é furada na Jocum, né? Aí é difícil ele respeitar o processo, é difícil para ele lidar, né, com esse processo todo, né? Nas nossas escolas, assim, né, na ITED, a gente sempre direciona, né, o aluno a manter o contato com a sua igreja, né, nem que seja para voltar, para servir. Outros já vêm com a bênção do pastor para engajar em missões e depois da ITED já ficar na missão, né? Cada caso é um caso. Sim, agora, né? Eu acho que você tocou num assunto interessante sobre que o jovem fica mais crítico, né? Eu acho que isso acontece em qualquer lugar em que ele seja exposto à palavra de Deus. A gente também recebe jovens hoje muito vazio, né? Muito vazio, cheio de entretenimento, com muitas boas ideias, coisas legais que é feito de evangelismo de rua. Chega muito emocionado. Chega cheio de coisa legal. Mas quando esse mesmo jovem ele é exposto à palavra de Deus, ele começa a pensar. Né? Então, um dos nossos deveres, eu acredito, a gente dentro da missão, é apontar esse jovem para Cristo. Porque em qualquer lugar em que ele se vê, né, como uma pessoa, sempre procurando alguém onde ele possa se espelhar, que não seja o Senhor, ele pode se frustrar, né? Então, ele começa a ter esse senso crítico a partir do momento em que a palavra é exposta. Sim. Né, para ele. Tanto, poxa, eu não aprendi assim. Ou quer ver? Uma coisa que me abriu os olhos foi sobre a intercessão. A intercessão, para mim, na Jocum, eu teve todo sentido. Porque eu fazia parte de uma igreja em que oração e intercessão era a mesma coisa. Tipo assim, culto de oração e intercessão. Mesma coisa. Orar. Né?
Mas quando eu vim para Jocum, que a Jocum tem os princípios da intercessão, isso para mim me deu sentido. Achei interessante. Era uma coisa que eu queria, quando eu voltei, que eu queria que a minha igreja fizesse. Mas a igreja tem uma outra visão e eu respeito isso. Mas é algo que a gente precisa pensar. Sim. Porque a gente está falando de duas coisas diferentes, né? Então tem algo diferente das duas. Ou tudo é oração ou tudo é intercessão, né? Então, não precisa a gente ter os dois nomes, né? Então, isso me trouxe muito sentido, sabe? É igual quando eu falo da teologia, que a pessoa fica muito crítica, né, com o tipo de pregação, ou com a própria igreja, né, no geral. O que muito fala é que a pessoa fica fria, que a teologia esfria a pessoa e torna ela mais orgulhosa, torna ela com esse sentimento, né, de oposição com a sua igreja. Mas eu acho que uma diferença da teologia, Lucas, é a questão de você estudar muito segundo fulano, tipo assim, sabe? Sim. Os pesquisadores e tudo. E quando a gente pensa na Bíblia, no que realmente o texto está dizendo ali, né? Que é isso que a gente tem pego firme assim, é o que o texto está dizendo, sim. Né? Eu acho que isso é diferente, traz um pensamento crítico, mas é diferente, sabe? Porque a gente às vezes está pregando coisas porque outras pessoas falaram, né? E eu falo por mim mesmo. Muitas vezes eu falei coisas que não estavam na Bíblia e que eu ouvi outra pessoa falar, sabe? Mas quando a gente se depara com a palavra de Deus, eu acho que é diferente dos 4 anos de teologia. Né? Então, o que eu estava me referindo com relação à teologia e comparando isso com o jovem que ingressa na Jocum, é porque esse jovem ele também se enche de soberba e orgulho, porque ele acha que é mais, ele acha que é superior por causa do conhecimento que adquiriu, das experiências que adquiriu, né, fora da sua comunidade local. Infelizmente, nós temos casos assim, né? Agora, nós, como Jocum e a igreja local, também precisa ter sabedoria para discipular esse jovem nesse processo, para que ele não se perca totalmente. Porque isso também acontece no campo acadêmico da teologia. Mas, assim como na Jocum, a teologia serve para expor o indivíduo à luz da Bíblia, né? E a igreja, ela está ali para isso também. Agora, acontece algumas vezes, algumas ocasiões, que isso não acontece, né? Você tem um pouco de... Olha aí Gente. O João fazendo o serviço de mesa. Olha, já estamos aqui, ó. Não pode mostrar, não pode. Não, amiga, tá uma delícia, obrigada. Então acontece muito de que as pessoas criticam e julgam movimentos, experiências, inclusive o campo acadêmico da teologia, quando na verdade o problema está na pessoa, não está na Jocum, não está na teologia, né? Eu comparo a questão do dinheiro. Né? O dinheiro é pecado? O dinheiro é ruim? De jeito nenhum. Inclusive, se for para você, pode me dar. Pois é. Então, vai ter o Pix da franquia, você pode mandar. Mas é aquilo que está na pessoa, né, com relação ao dinheiro. E há um equívoco, né, nessas situações. Então, a teologia serve para apagar o fogo estranho. E é isso que muitas vezes... Eu sou louco para fazer teologia. É muito bom. Eu tô trazendo a teologia porque eu tô fazendo. Presencial, porque eu acho que eu vou me encher de dúvida. O online demora demais. Pra gente perguntar as coisas, tem que escrever. Inclusive, falando disso, cara, isso... Ainda bem que você comentou que você queria fazer, porque eu super recomendo que o jovem faça teologia. Sim. Se isso cabe na tua agenda, mas faça. Como é que a gente foge dos negócios? Que eu vejo o pessoal... Agora a gente já vai para outro extremo aí do nosso podcast. Pode ir. Mas eu vejo o pessoal ficando nessa briga de calvinismo, armenianismo. Eu queria um negócio que não fosse essas coisas, entendeu? Eu queria outro... Mas então, isso aí é uma imagem distorcida do campo acadêmico, porque quando você vai fazer teologia, você não vai ver só calvinismo e arminianismo,
E às vezes, talvez, você nem vai ver isso. Por exemplo, se eu for fazer um curso de teologia em determinada denominação, ele vai me passar a teologia baseada na visão das doutrinas daquela denominação. Cada igreja tem a sua tradição teológica. Sim. Né? Aí é por isso que é importante você saber o que você quer também. Aí você vai escolher, né, um seminário de acordo com aquilo que você acredita. E não necessariamente, por exemplo, hoje eu estou fazendo um seminário na Metodista Wesleyana e... Ser Forte. Ser Forte. Professora Luana. Conhece, né? Klinger. E assim, isso não quer dizer também que eu acredite em tudo o que durante o seminário acadêmico é ensinado. Então, assim, tem pontos, por exemplo, na missiologia, que eu vou discordar. Eu não cheguei nessa parte ainda, né? Não sei nem se é falado, né, exatamente sobre isso, mas uma teologia armínio-wesleyana vai dizer que missões e ação social é uma coisa só. É uma coisa que eu já não acredito. Então, você vai ter que ter sabedoria de separar cada coisa. A teologia tem muito mais a ver com a Bíblia, com o estudo de Deus, de conhecer a Deus, do que ficar estudando Calvino, Armínio, né? Então, mas existe, por ter um pensamento hegemônico nessa questão de ser superficial, a gente só vai estudar isso, eu vou ficar um crente engessado, eu vou ficar um crente chato. Não, a ideia é que você tenha conhecimento de Deus, que você saiba ler a Bíblia, né, de uma forma mais adequada, de você ter mais luz. Né? Eu acho que, voltando para a questão da missão, né, Lucas, a gente tem 2 valores assim que eu acho essenciais e que norteiam todos os outros 15 valores, né? Aliás, 16 valores. Que é o ouvir a Deus, né? E conhecer a Deus, né? Que a gente tem como missão. Sim. Então, assim, é muito básico, assim, pensar para mim que quando vem esses pensamentos críticos à missão, a igrejas, é parar para ouvir o Senhor. Né? Porque a gente também não pode esquecer que a gente está em uma luta constante, né? Sim. O mundo espiritual não para, e a gente sabe disso. Então, uma das estratégias do inimigo é desanimar a gente, fazer com que a gente olhe para as imperfeições dos lugares onde a gente está, né? E a gente precisa correr para o Senhor, senão a gente se prende nisso. Sim. Né? Então, assim, qualquer jovem, qualquer pessoa que está na missão hoje, se a gente não ter cuidado em ouvir a voz do Senhor a respeito daquilo que a gente está vivendo, a gente se perde com muita facilidade. Né? É verdade. Então, eu acho que é não perder de vista, sabe? Ser direcionado por aquilo que Deus está falando, ser direcionado pelo caráter de Deus nisso. Então, eu caminho com você, você é falho comigo, mas você não tem o fato de você falhar comigo não tem um peso tão grande, porque Deus não é como você. Entende? Cara, perfeito. Então, eu acho que isso garante pra gente, sabe? Aonde que a gente quer chegar e pra onde a gente vai, a partir do momento que a gente conhece mais do caráter de Deus. E essa questão, por exemplo, eu tenho conhecido a Deus, tenho escutado a voz de Deus, né? E eu entendo que do caráter de Deus, Ele deseja que eu viva em comunidade, que eu ame o meu próximo. Porque é aí que você vai aprender. Perfeito. Se você se isolasse, você não ia... Exatamente. Né? Jesus mesmo andava com 12, que não era fácil. Né? A crítica, ela não é uma coisa ruim em todos os sentidos, né? Então, assim, o errado não é ter uma crítica. O errado é você ter um ativismo crítico, né? Então, dentro de uma comunidade, seja missionária ou a nossa igreja local, é engraçado isso. A gente ora muito, Deus, o que o Senhor quer que eu faça numa questão dessa?
Deus quer que você seja irmão da pessoa, Deus quer que você contribua na vida espiritual da pessoa, Deus quer que você tenha paciência com a pessoa. Ou seja, tem coisas que são óbvias. Sim. E às vezes a gente perde tempo por aquilo que a gente sabe o que tem que fazer, mas porque a gente não quer fazer, a gente vai lá no Senhor e pergunta para Ele. Ele não fala porque ele ele já disse o que era. A gente só não está fazendo. Né? Então, esses são o tipo de coisas que no discipulado, uma orientação para a juventude, faz toda a diferença. Sim. Né? E porque o espírito crítico, ele pode ser alimentado, ele vai crescendo, isso pode causar uma divisão, isso vai causar causa aquelas panelinhas, né? Causa panelinha, até chegar ao ponto da pessoa, ou né, da outra pessoa, da outra parte, sair do ambiente. E aí, bom, se não houve edificação, né, se nesse processo de saída não foi por edificação, então todo mundo saiu perdendo. Sim. Bom, Fran, acho que é isso, né? Eu acho que sim. Então. Eu acredito que a gente tem que desejar conhecer mais o Senhor, sabe? Todo mundo vai falhar mesmo com a gente. Mas isso não significa que eu não posso caminhar com o outro, sabe? Com certeza. E isso também não pode me afetar. Então eu penso assim, o que o Senhor está falando para mim, né? O que o Senhor está falando para mim e é o que Ele quer que eu faça. Né? Então, e isso é maturidade cristã, né? Então, não saber lidar com situações como essa. Sim. Significa que a gente não está amadurecido, a gente não está nem buscando a maturidade. E jovem, geralmente, é imaturo. Então, os mais velhos precisam aprendendo, né? Exatamente. Os jovens precisam ter mais paciência, os mais velhos precisam ter mais paciência com os jovens precisam ser mais humildes para ouvir os mais velhos, né? A gente respeitar o nosso processo de formação missionária. E, cara, a gente precisa buscar essa maturidade para viver em comunidade. E se na nossa comunidade de igreja a gente não consegue viver isso, a gente vai ficar arrastando isso para todas as próximas comunidades, para as nossas equipes em missões. Sim. No último episódio, falando sobre o Mission Adventure, dizendo sobre trabalho em equipe, liderança em equipe, né? Às vezes o jovem, ele tem no imaginário, lê o Bruce Wilson e, poxa, eu vou fazer missões, eu vou para tal país, eu vou estar sozinho. Aquela foi a experiência do Bruce Wilson. Sim. Mas geralmente você vai para missões, você está em equipe. E você tem que trabalhar e saber trabalhar em equipe. Sim. Né? Então, isso vai afetar na sua equipe, isso vai afetar no seu comportamento com a sua equipe. Eu sou uma pessoa que eu não consigo trabalhar sozinha, não. É muito ruim para mim não saber se... Eu acho que o outro sempre vai ser um termômetro, né? Pra ver se o negócio tá dando certo, se é por aí mesmo ou se não é. Então, eu estou sempre conversando com outras pessoas sobre a opinião das pessoas. Sobre o que eu tô pensando em fazer. Sim, isso, né? Isso é essencial. Porque o outro tem uma outra visão que contribui, né? Pra você pensar também do outro lado de determinada coisa, de determinada situação. Cara, e na Jocum tem que aprender isso de alguma forma. Porque... um dia você é líder, um dia você é liderado. Eu acho isso maravilhoso. Dia que está liderando o movimento, o ministério, seja o que for, a equipe, né? É um adulto ou um velho de 50 anos. E ele já está na missão há mais de 20 anos e outro que chegou agora. Ele está liderando um jovem de 20 e no outro dia vai ter um jovem de 20 anos liderando o velho de 50. Eu acho isso demais. Então, na Jocum a gente tem que saber, em algum momento vai ter que aprender isso, e a gente tem que saber. E quanto antes saber e aprender isso, menos vai sofrer, né? Na caminhada missionária, na obra missionária, porque é necessário trabalhar em equipe. Não é à toa que é a agência missionária que mais cresce, né, Lucas? Porque outras agências parou e começou a treinar só pessoas mais velhas, e só as pessoas mais velhas detêm o conhecimento e pronto. Tá acabando a missão. Porque o povo tá morrendo, né?
Não é assim, a gente nasce, né, e morre. Então... É verdade. Bom, acho que a gente está caminhando para o fim. Sim. A gente já pode terminar. E lembrando, compartilhe esse link, compartilhe nos grupos do seu WhatsApp, vai lá no Instagram, compartilha aqui, ó. tira o print, marca Jocum RB, Jocum Rio Branco, na verdade. Tá bom esse achocolatado? Tá uma delícia o achocolatado. Essa xícara maravilhosa. Como é que é o nome do ateliê? Ateliê Bará. Bará. Olha, tem Comende xícaras seu. excelentes. Peças únicas, E lindas. dessa vez a gente vai colocar aqui o arroba, tá? Olha, deixa eu mostrar Pra esse aqui. você conhecer mais peças. Olha isso. Muito bonito. A gente usou essa no último episódio. Ah, então já sabem. Já conhecem. Então é isso, pessoal. Não se esqueça, ative o sininho, compartilhe nas suas redes sociais, interage nos comentários e também vai lá no Instagram da Fran conhecer mais, né, do trabalho que ela tem realizado na Jocum Porto Velho. E nos siga nas redes sociais da Jocum Rio Branco para conhecer e não perder nossos conteúdos também. Beleza? Valeu, muito obrigado. Até mais, gente. Muito obrigada pela oportunidade, viu, Lucas? Que é isso. isso. Deus abençoe. Valeu.